A paz de Cristo. Você está no canal do YouTube do pastor Alcemar Almeida, um canal de estudo bíblico, um canal de uma aula missionária, um canal em que você aprende a palavra de Deus e você consegue ficar livre da escravidão do pecado em Cristo. Eu quero falar com você nesse dia sobre uma frase que o apóstolo Paulo ele citou no livro de Romanos, capítulo 12, e é algo assim um pouco intrigante, né? Porque como é que é possível isso? Que às vezes a pessoa vê um versículo bíblico, mas não fica curioso para ver o contexto histórico daquele versículo. Então aqui é um canal onde você aprende a palavra de Deus e aqui eu vou te ensinar algo em torno dessa palavra. O título do nosso vídeo de hoje é A Paz de Cristo é um Tesouro. É um tesouro assim imensurável. E no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 17 a 21, o apóstolo Paulo ele fala assim: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E essa frase, esse versículo 18, eu quero me prender nesse versículo 18, nesse dia, se depender de vós, tende paz com todos. Isso é um conselho prático do apóstolo Paulo para a vida cristã. Essa orientação ele reflete o desejo de Deus para que sejamos pacificadores e vivamos em harmonia com os outros na medida do possível. Esse é o contexto do versículo. E o contexto histórico, o porquê o apóstolo Paulo fala isso, escreve isso para a igreja que estava em Roma, é significativo, tá? Entender o motivo pelo qual o apóstolo Paulo aconselha os cristãos a buscarem a paz com todos, se depender deles. Então a carta aos Romanos ela foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 57 depois de Cristo, durante o seu ministério na cidade de Corinto, e era endereçada à igreja em Roma, composta por cristãos judeus e gentios. E eu vou citar aqui agora alguns aspectos históricos e culturais que ajudam a entender o porquê desse versículo específico. Vamos entender o contexto de perseguição e tensão social na época. Nessa época, em que o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Romanos, o Império Romano estava em uma fase de expansão e dominação. Os cristãos enfrentavam hostilidade e eram frequentemente vistos como uma seita dissidente, em alguns casos subversiva. A cultura romana era politeísta e a lealdade ao imperador era quase uma questão de fé. Os cristãos, ao adorar exclusivamente a Jesus Cristo como Senhor, eram mal vistos e muitas das vezes marginalizados. O apóstolo Paulo encoraja a igreja a buscar a paz, apesar das tensões, para viver de maneira que evitasse conflitos desnecessários e demonstrasse o amor e a graça de Cristo. Então você vê que é uma coisa bem difícil. O imperador querendo
lealdade, querendo até mesmo, muitas vezes, adoração a ele. Era tudo que fosse fazer, tinha que perguntar ao imperador. Se o imperador aprovasse, estava bom. Se não aprovasse, estava ruim. Se o imperador dissesse que a bola era quadrada, era quadrada. Se ele dissesse que a caixa era redonda, era redonda. Então, é algo terrível. É algo terrível conviver com pessoas assim. É terrível. Conviver com pessoas teimosas, pessoas arrogantes. Pessoas que só quer prevalecer o que ela quer e o que ela pensa. Quem não abaixar a cabeça e disser, tá, tudo bem, a bola é quadrada ou a caixa é redonda, se fizer isso, é amigo do rei. Se não fizer, é inimigo. Não aceita. Então o imperador não aceitava perguntas, contestações. Não. Ele era imperador e era semelhante aos deuses. Essa era a realidade. Dentro desse contexto histórico está as diferenças éticas e culturais na igreja. A igreja em Roma era composta de judeus e gentios, que traziam diferentes tradições religiosas, culturais e até mesmo práticas de vida. As tensões entre judeus e gentios era comum, especialmente porque alguns judeus se converteram ao cristianismo. Eles esperavam que os gentios seguissem as tradições judaicas. No entanto, o apóstolo Paulo enfatiza a importância de viver em paz e evitar divisões dentro da igreja, buscando a unidade em Cristo. Então, essa orientação, de Deus, aqui usando o apóstolo Paulo, e hoje em dia usa a vida de vários profetas, vários homens de Deus, que tem que haver essa união, tem que haver a valorização daqueles que estão contigo ali na batalha, Não é aquela valorização só nos de fora, não. A valorização são os de dentro. São aqueles que estão ali, carregando o piano contigo durante o dia, durante o ano. Não são aqueles que já foram, já saíram, aí estão fora. É uma maravilha, é um doce. Qualquer palavra que prega é maravilhosa. Qualquer hino que canta é lindo. Não, não é isso que Deus quer, não. Isso não é, isso causa divisão. Isso causa divisão. Isso causa entristecimento. E o problema é que, muitas das vezes, como era o imperador, ninguém podia nem perguntar, imperador, olha, será que dá para... Não podia. Então, era isso que estava acontecendo, por isso que estava havendo divisões na igreja, pessoas indo embora, pessoas se desviando, pessoas entristecidas, pessoas angustiadas, era por causa disso. Um outro ponto é a influência do ensino de Jesus sobre a paz e o amor ao próximo. Apóstolo Paulo, ao ensinar sobre a paz, reflete o ensino de Jesus, que constantemente pregou o amor e o perdão, até mesmo aos inimigos. Em Romanos capítulo 12, ele ecoa o Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, onde Jesus chama seus seguidores a serem pacificadores e a abençoarem os que os perseguem. Apóstolo Paulo instrui os cristãos a viverem essa mensagem e a demonstrarem o amor de Deus, buscando a paz como uma forma de testemunho. Um outro ponto é o reconhecimento das limitações humanas. A expressão "se depender de vós", que o apóstolo Paulo ele usa em Romanos capítulo 12, versículo 18, ele reconhece que nem sempre será possível viver em paz com todos, pois há circunstâncias que fogem ao controle do cristão. Apóstolo Paulo entende que haverá momentos em que, mesmo que uma pessoa busque a paz, outros podem não aceitar ou não responder pacificamente. Ele instrui aos crentes a fazerem a sua parte, mesmo quando a outra parte
não corresponda. Se depender de vós, se depender de mim, eu tenho paz com todos. Graças a Deus. O outro ponto é uma exortação à vida diferente. Apóstolo Paulo, em toda a carta aos Romanos, chama os cristãos a uma transformação de vida, como em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Temos que ser diferentes do mundo em que vivemos. O conselho de buscar a paz reforça essa ideia de uma nova ética cristã, em que o discípulo de Cristo busca uma convivência harmoniosa e evita a vingança, promovendo o amor em lugar de conflitos. Esse versículo, então, é um chamado para que nós, servos de Deus, nós que já aceitamos a Cristo como único e eterno Salvador, façam o possível para viver em paz com todos, meus irmãos, para não comprometer a sua fé e os seus valores. Mesmo em um ambiente hostil, de desprezo, de discriminação, de desvalorização, a paz deve ser uma marca distintiva dos seguidores de Cristo. E essa atitude não só fortalece a Igreja do Senhor, mas também reflete o caráter de Cristo para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. As pessoas vão olhar o seu comportamento e vão aceitar a Cristo e vão seguir a Cristo. Inscreva-se no canal. Quando você se inscreve no canal, você se torna um missionário comigo. Porque missionário é aquele que leva o Evangelho, leva a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai trazer cura, libertação e salvação de almas. Então você se inscreve no canal e aí o YouTube, todos os dias, 11 da manhã e 11 da noite, ele já te avisa que Pastor Ocemar está publicando um novo estudo. Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor? Senhor amado, agradecemos por tua paz que ultrapassa todo entendimento e nos envolve, nos trazendo calma em meio às tempestades. Hoje, pedimos que nos ajudes a buscar essa mesma paz com todos ao nosso redor. Que em cada atitude, em cada palavra e em cada decisão, possamos refletir o teu amor e a tua paz. Pai, ensina-nos a sermos pacificadores, mesmo quando enfrentamos desentendimentos e dificuldades. Dá-nos um coração humilde e disposto a perdoar, e a força para não reagirmos com ira ou ressentimento. Que possamos em tudo agir com mansidão e sabedoria, buscando a reconciliação e o entendimento. Ajuda-nos a lembrar que, como teus filhos, somos chamados a espalhar a paz. Que o nosso testemunho inspire outros a conhecerem a tua bondade e o teu amor. Senhor, que a paz que vem de ti seja uma realidade em nossos relacionamentos, trazendo harmonia à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho e a todos que cruzarem o nosso caminho, meu Senhor. Dá-nos a sensibilidade para agir conforme a tua vontade e a coragem para sermos luz onde há conflito. E quando a paz não depender de nós, concede-nos o discernimento para saber quando entregar a situação em tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Príncipe da Paz. Amém. Ovelha de Cristo, não se esqueça que Jesus te ama e Pastor Ocemar Almeida também.